Você ouve agora Convergência S.A., uma série de debates a respeito do novo normal no mundo que se revela pós-pandemia. Informações a partir de conversas com experts de diversas áreas quanto à inovação, solidariedade e competitividade para a nova conjuntura mundial. Uma série de podcasts sobre o Covid-19 e seus impactos. Eu sou o Marco Silva e você confere agora. Hoje nós estamos aqui com a doutora Juliana Ferri, ela que é advogada trabalhista e também neste ato representa a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. E juntamente conosco está aqui o doutor Amaury, desembargador federal, Dr. Amaury Rodrigues Pinto Júnior, ele que nesse ato também representa, enquanto vice-presidente, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Doutora, vamos começar pela senhora. Nós estamos falando sobre essa série de podcasts, ela retrata o Covid-19 e seus impactos. E em relação a Campo Grande, nós estamos aqui tratando na temática de hoje sobre o efeito, dessa pandemia em relação às relações de trabalho. Então nós iremos aqui abordar sobre a questão do empresário, a questão do colaborador, das empresas que estão hoje tendo que rever como proceder em relação aos seus postos de trabalho. Como que a senhora verifica hoje a realidade vivenciada hoje pelo comerciante, pelo empresário da capital, frente a essa nova situação que nós nos deparamos com o efeito do Covid-19? Bom, preciso primeiro levantar que foi um susto, obviamente, para todos, não só em Brasil, mas o mundo inteiro se viu diante dessa pandemia e, obviamente, que ninguém esperava, ninguém estava preparado para isso. A economia do Brasil já não estava numa situação favorável e a pandemia, então, trouxe essa dificuldade. Os empresários, a princípio, assim que houve o decreto de fechamento, se viu perdido no que iria fazer com relação aos seus empregados, mas logo tivemos as medidas provisórias para a preservação do emprego e trouxeram algumas medidas que o empregador pode se utilizar para evitar demissões em massa, para evitar, inclusive, a proliferação do vírus. O que é importante dizer é que as medidas provisórias, elas ficaram, obviamente, famosas pela redução de jornada, suspensão do contrato, a possibilidade de férias antecipadas, mas é importante que as pessoas, que os empresários vejam a lei como um todo, Ela traz uma série de situações que devem ser observadas, principalmente a comunicação ao Ministério da Economia quando for fazer a suspensão ou a redução de jornada, para que o seu empregado não fique sem receber, sob pena dele ter que pagar, Então, são medidas que vieram, obviamente, para ajudar. Claro que ambas as partes precisam, nesse momento, ter esse sentido de resiliência, de ressignificação, porque estamos todos sofrendo esses impactos. Então, principalmente, é que sejam feitos acordos individuais, por escrito, que fiquem todas as normas, as medidas tomadas por escrito, para que não tenham problemas futuros com relação a isso. O comércio de Campo Grande, os empresários, a princípio, como eu disse, ficaram sem saber o que fazer, mas logo se adequaram a essas normas. Obviamente que tiveram demissões, mas a gente acredita que a grande maioria conseguiu, então, se adequar nessas medidas provisórias que foram criadas pelo governo. E agora que o comércio retornou ao funcionamento já há algum tempo, eles estão, então, se readequando nesse sentido. Perfeito. Doutora, e como que a senhora enxerga, ainda falando sobre a ótica do empresário, aquelas questões que a gente entende como sendo de costume, O empresário, muitas vezes, ele não procura o apoio de um especialista, principalmente na área do trabalho, para tomar algumas atitudes. Como que a senhora está vendo agora em relação à pandemia? A senhora acha que isso faz parte de uma cultura de certas empresas, isso pode mudar? Como que as pessoas podem se apropriar da consultoria jurídica nesse momento mais propício ainda,
que é o novo formato do trabalho. Digamos assim, o colaborador, ele se vê muitas vezes num home office, o empresário, por sua vez, ele precisa verificar a produtividade desse colaborador e, às vezes, ele inventa uma situação ali de trabalho, muitas vezes não conhecendo a medida provisória, não conhecendo o que realmente está em vigência perante a legislação e pode ocasionar, sim, uma questão, né, que no futuro pode ser questionado juridicamente perante a Justiça do Trabalho. Como que o empresário ele se vê nessa situação? Ele pode procurar ajuda? Como que ele deve fazer em relação a isso? Sempre é importante que o empresário, ainda que ele tenha, né, a qualificação e o conhecimento da parte empresarial, muitas vezes a parte jurídica fica de lado, mesmo por falta de conhecimento. Então, é importante que ele tenha esse apoio. A associação comercial, nesse período de pandemia, não só para os associados, como para todos os empresários, disponibilizou vídeos, consultorias, para poder mesmo, para que ele não erre e depois não sofra ações, né? Não sofra as ações trabalhistas, né? Mas obviamente que é importantíssimo que ele entenda a necessidade de se cumprir a medida provisória como ela foi feita, para que depois não seja sejam verificados erros e não tenha nenhum problema nesse sentido. Então, eu acho que o empresário de Campo Grande, ele teve um suporte bem importante, grande nesse período, até para tomar as medidas dos decretos da Prefeitura, a Associação Comercial e outras entidades também se mobilizaram para que o empresário não sofresse tantos problemas nesse sentido. Mesmo sobre a ótica do trabalho, a questão de jornada, por exemplo, hoje existe as possibilidades de jornada, essa questão do home office, a senhora entende que isso pode gerar algum tipo de problema se a pessoa não estiver realmente dentro dos limites legais, né? Dentro dos precedentes que regem as próprias MPs. Como que a pessoa pode proceder hoje se ela já se vê numa situação de erro? O mais correto seria já buscar a situação, esclarecer essa situação perante um advogado trabalhista, chamar ali o colaborador, entrar no entendimento. Como que a senhora pode deixar hoje uma orientação para quem está ouvindo em relação a isso? Se a pessoa já tomou alguma medida, talvez no momento de urgência ou emergência perante a relação do trabalho, ele não poderia fechar as portas, mesmo assim ele se viu numa situação que incorreu num erro administrativo, num erro gerencial, e isso pode culminar no final das contas com o ajuizamento de uma ação. Como que a senhora orientaria hoje esse empresário, se ele já se viu numa situação de falha com o colaborador? Inicialmente, regularização imediata. Procurar um advogado, procurar um especialista para que ele coloque esse contrato de trabalho no seu devido lugar, seguindo as medidas provisórias. Obviamente que as medidas também trouxeram a possibilidade dos acordos individuais. Então, se já houve algum acordo, esse acordo pode ser renegociado e feito com o seu empregado para que não continue errando. Obviamente que os tribunais, né, a Justiça do Trabalho vai verificar em que ponto e qual a situação caso a caso, né? Mas importantíssimo que o empresário que se vê numa situação que logo se resolva para que ele possa não ter problemas futuros. Perfeito. Vamos falar agora com o doutor Amaury. O doutor Amaury, inclusive, ele representa, né, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e de Soluções de Conflitos da Justiça do Trabalho aqui da 24ª Região. Doutor Amaury, satisfação tê-lo aqui nesse bate-papo, nesse podcast. E o senhor, como magistrado e neste ato também como representante do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª, o senhor entende que esse impacto que o Covid-19 gerou, ele pode trazer transformações, inclusive, de caráter permanente para a nossa sociedade, né, doutor? Sem dúvida. Nós mudamos muito a sistemática de trabalho, inclusive, né? Audiências telepresenciais, sessões telepresenciais. E, apesar das dificuldades que a Covid-19 acarretou e dos problemas, da impossibilidade de fazer atos presenciais, que seriam os teoricamente mais eficientes, nós percebemos que muitas vantagens advêm de reuniões virtuais. Por exemplo, o advogado que é de fora, hoje de manhã, eu estava comentando, pela manhã, fizemos uma audiência de conciliação. Um advogado estava em Naviraí, o outro estava em Belo Horizonte.
né? Fiz outro com um advogado daqui de Campo Grande e o outro em São Paulo. Quer dizer, a aproximação facilita o contato dos advogados, facilita a vida das partes também, porque o ônus com viagens acaba sendo menor, as dificuldades de espera numa sala de audiências também acaba sendo reduzida bastante. Você adentra a sala de audiência virtual, você não precisa de deslocamento. Isso é uma tendência de perenização. Eu não digo que não existirão mais atos presenciais, não. Os atos presenciais, as audiências presenciais, elas vão continuar ocorrendo, mas sempre que houver uma alternativa menos custosa e igualmente eficiente, pode ser aproveitado o ambiente virtual para a realização de determinados atos. E é sabido que a Justiça do Trabalho é um modelo do judiciário brasileiro hoje em termos de tecnologia, de celeridade processual. O senhor pode falar sobre isso também, né, doutor? Sim, com certeza. A Justiça do Trabalho, ela já há muito está com o processo eletrônico, com o processo judicial eletrônico, e os nossos prazos são realmente os melhores do Brasil. E é claro que essa questão da pandemia acarretou determinado atraso, determinada delonga. Embora sentenças continuaram sendo proferidas, despachos continuaram sendo realizados, por algum tempo os prazos não foram contados, ficaram paralisados os prazos, suspensos os prazos. Hoje os prazos já retornaram, mas as audiências presenciais ainda não. E nós tínhamos uma série de audiências presenciais agendadas que tiveram que ser adiadas. Então isso impacta com certeza na duração do processo. E veja, existem alguns atos processuais que é muito difícil fazer no ambiente virtual. A segurança da prova fica melhor no ambiente presencial. Por exemplo, as testemunhas. Para ouvir uma testemunha, o ambiente presencial é muito importante. Então, mesmo que com a retomada das audiências, e nós retomamos já as audiências de conciliação, audiência para apresentação de defesa, mas aquelas de oitiva de testemunha é muito complicado. Inclusive, a Ordem dos Advogados questiona perante o CNJ a possibilidade dessa realização dessa prova. Por quê? Pela questão de segurança da prova, né? A testemunha vai estar onde? Essa testemunha é ela mesma ou não é? Tem alguém ali perto orientando ou não? São dificuldades que preocupam o Poder Judiciário, preocupam a Ordem dos Advogados, preocupa o advogado da parte contrária sempre. Então, são situações em que o ambiente virtual não é ainda adequado e nós teremos que evoluir e achar soluções, por exemplo, para ouvir testemunhas. Então, o fato é, nossos prazos são curtos, nossos prazos são... nós primamos pela celeridade, mas em época de pandemia, em época de distanciamento social, em época de proibição de atos presenciais, porque nós estamos vedados de fazer atos presenciais hoje, né? É claro que isso impacta na celeridade da solução dos processos. Doutor Amaury, o senhor enquanto magistrado já há muitos anos, lidando com situações de toda natureza em relação ao trabalho, o senhor acha que o Covid ele vai agravar o número significativamente de processos na Justiça do Trabalho? Não tenho dúvida disso. Os números já começaram a aumentar, mas a nossa expectativa é que muito mais ações sejam ajuizadas, não apenas pela novidade das medidas provisórias, da novidade das situações. Afinal, quando que você imaginou, o trabalhador imaginou que ia ter o seu salário reduzido? E de forma legal, de forma agasalhada pela lei. Hoje nós temos essa previsão de redução de jornada e redução de salário proporcional. E mais ainda, nós tivemos, infelizmente, já milhares de demissões.
Então, são vínculos que foram extintos, alguns sem a percepção dos direitos, até os direitos rescisórios, e isso vai provocar uma demanda trabalhista bastante acentuada logo a seguir. Então, nós esperamos para, dentro em pouco, um aumento significativo das demandas trabalhistas em função especificamente dessa questão da pandemia e do seu impacto nas relações, né, das relações de emprego. Campo Grande é uma cidade em que o comércio já abriu, em que aos poucos está retornando ao normal antes de outras cidades. Eu até estava comentando com colegas que a tendência é que Campo Grande acabe crescendo mais do que em outras cidades, porque se o comércio funciona, se a cidade volta ao normal antes, não é nem que Campo Grande vai crescer, é que as outras encolhem. Com lockdown, com comércio fechado, proibição de sair às ruas. Na verdade, a tendência é que haja um achatamento dessas cidades, empresas fechando portas, né? Enfim, o aspecto econômico bastante prejudicado. Campo Grande está sofrendo os prejuízos? Está sofrendo os prejuízos, sim, mas em menor grau, na medida em que, em função até dos números nossos, que são espetaculares em termos de doença e de mortes, né, em comparação a outros lugares do Brasil, nós estamos realmente no paraíso, mas mesmo assim o comércio foi afetado. Por quê? Porque as pessoas ainda têm medo. Então, o restaurante que abre, ele já tem que abrir com uma capacidade menor do que antes, né? E muitos não comparecem. Eu fiz agora, há umas 3 semanas atrás, um acordo com os hospitais primeiro de Campo Grande e depois de Mato Grosso do Sul. Eles estavam reduzindo o salário e a jornada do pessoal administrativo em 25%. E eu perguntei ao representante dos hospitais, eu falei, mas espera aí, em época de Covid, o hospital diminuiu o trabalho? Não era para ter aumentado? Ele falou, doutor, olha, diminuiu. Nós estamos com quase 50% de redução de atividade no hospital. De internados pela Covid são pouquíssimos, na época eram 2 só, quando nós fizemos a reunião. Temos um setor interditado para atender os clientes, os pacientes com a Covid, com o corona. E em relação às doenças eletivas, elas em um primeiro momento foram proibidas, depois elas foram liberadas, mas os pacientes não querem fazer. Então eles não voltaram ao hospital para fazer cirurgias chamadas eletivas, cirurgia plástica, por exemplo, enfim. E o que é curioso, que me espantou, ele falou, doutor, até o movimento do pronto-socorro diminuiu 50%. O pronto-socorro não é eletivo, né? Exatamente. Então, assim, o que eu imagino que essa questão do distanciamento social, por menor que seja em Campo Grande, nós estamos hoje com um distanciamento social bem menor que em outras cidades do Brasil, mas mesmo assim diminuíram os acidentes. Né? Diminuíram os acidentes. Então, os pronto-socorros, eles são abastecidos pelos acidentes cotidianos que acontecem, e eu acho que até isso diminuiu. E doutor Mauri, nós sabemos que muitas das ocorrências, né, do que chega até o senhor como processos ajuizados, elas derivam de falta de informação. A doutora Juliana Ferri estava falando agora há pouco, né, que é hercúleo o trabalho de associações, de instituições de classe para tratar de uma nova realidade. E qual que é a ótica dos magistrados, qual que é a ótica do tribunal hoje frente a essas questões? Existe algum tipo de relativismo? Porque, por exemplo, de um lado o senhor vê o colaborador alegando um prejuízo, uma lesão sofrida em virtude de uma questão que ele sofreu fora da legislação. E o outro empresário também alega que, devido à pandemia, ele foi pego de surpresa e ele não pôde arcar com seus compromissos. Como que está sendo enxergado isso perante a Justiça do Trabalho hoje?
Realmente é uma situação delicada. Nós temos, de um lado, a falta de informação, de outro, medidas provisórias sucessivas e que podem levar à confusão, podem ser interpretadas de uma forma equivocada, né, e que geram atos que posteriormente geram passivo para a empresa. Por outro lado, existem situações em que, por exemplo, um acordo foi realizado, mas eu não consigo cumprir, porque hoje essa situação representa uma força maior, uma situação econômica desesperadora que eu não previa. Eu estava contando com um ingresso de recursos que hoje não veio, e eu não consigo adimplir, eu não consigo pagar. E nós estamos lidando com essas situações, e elas têm surgido caso a caso. Nós temos visto no caso concreto, tentamos alguns casos renegociar, noutros não reconhecemos essa impossibilidade, né? Por exemplo, muitas empresas peticionaram e peticionam, estão pedindo a substituição do depósito recursal pela fiança, pelo seguro-fiança, o que hoje é permitido o seguro-fiança, mas eles estão querendo liberar depósitos recursais já feitos e substituindo por fiança. Eventualmente o juiz pode deferir, mas essa é uma situação que tem que ser excepcional. Ela não pode ser constante pelo seguinte fato, porque o depósito recursal é uma garantia muito mais líquida de adimplemento do crédito trabalhista. Eu mesmo indeferi na semana passada um pedido desses, que se pretendia substituir R$200 mil depositados por seguro-fiança. E eu disse, não cabe essa pretensão, porque com esse julgamento aqui o dinheiro vai ser liberado. E aí, se eu substituir o que já está depositado por um seguro-fiança, eu vou começar a execução de novo, do zero. Então, em função do estágio daquele processo, não fazia sentido nenhum substituir a garantia monetária, a garantia que já está no processo, por um seguro, né? Então, é o que eu digo. Cada situação está sendo avaliada concretamente em relação às dificuldades do empresário nesse ambiente de dificuldade econômica. E o outro risco que surge, que acontece, interpretações equivocadas, precipitação na aplicação de medidas provisórias e que podem gerar, sim, um passivo trabalhista mais na frente. Porque, claro, o juiz ele julga de acordo com a lei, julga de acordo com as previsões da medida provisória, mas se você a aplica incorretamente, você acaba perdendo a oportunidade que a própria medida provisória te concedia. Isso está requerendo, né, doutora Juliana? Agora, voltando à pergunta à senhora, essa versatilidade também dos empresários em buscar o apoio necessário junto a instituições de classe, no caso aqui a Associação Comercial, que a senhora se refere nesse ato, e também dentro dessas instituições, apoio técnico de profissionais que vão realmente levar a esse empresário soluções execuíveis, cabíveis, evitando que este seja prejudicado, né, numa eventual causa trabalhista que venha a ser juizada. A senhora pode deixar algum tipo de conselho hoje para quem está ouvindo? Eu acho que os empresários, eles viram nesse momento uma forma de mudança, inclusive na forma de trabalhar. Então, eles hoje, antigamente, a gente já fala antigamente, né? Mas a gente tinha só um atendimento presencial, só o trabalho presencial. E é importante que o empresário perceba, assim como o judiciário se adequou, as empresas também podem fazer isso. Então, a gente acredita que muitos empregados que foram para home office, talvez não voltem, né, mais para um trabalho presencial. O que se precisa, como a doutora Mauri disse, é um cuidado com a legislação, principalmente porque a gente viu crescer empresas de delivery, de entrega de comidas e de outras coisas, talvez, muitas das vezes, sem uma regulamentação, e é preciso que exista, né, um contrato de trabalho. Então, é importante que o empresário esteja atento a essas situações. Como eu disse, a Associação Comercial
tem algumas dessas respostas, não só na questão jurídica, como financeira, como de marketing, para que o empresário trabalhe, volte a ganhar dinheiro, porém seguindo as normas trabalhistas e de outras situações também. Lá na associação, o empresário ele pode encontrar soluções através das clínicas, né? Isso, estamos fazendo clínicas, tanto jurídicas como de marketing, financeiras. A escola de varejo, que é um setor bastante importante da associação comercial, com cursos, está fazendo essas aulas e essas palestras online, e já tem uma previsão também, até porque a própria associação comercial teve que se reinventar, de fazer um conteúdo online, EAD, enfim, são todas essas situações que a associação comercial traz para o empresário, para verificação e para que não cometam erros mesmo, não só na parte trabalhista, como em todas as outras áreas. E no sentido também de uma reeducação do colaborador, né? Ele, como agora ele trabalha à distância, talvez nessas clínicas, através de forma EAD, ele tenha acesso a conteúdo que vai propiciar ele o trabalho da mesma relevância que ele fazia presencial, agora home office, sem perder a questão da produtividade, né, doutora? Isso, porque o trabalho na legislação trabalhista é teletrabalho, né? O home office é a forma que a gente utiliza. Mas o teletrabalho já está na CLT, já é uma possibilidade, porém com uma diferença que você já fazia um contrato de teletrabalho. Agora o contrato que era presencial virou teletrabalho. Então, é importante, mas a própria CLT já traz quais são as normas do teletrabalho, quais são as situações que as empresas precisam seguir e, obviamente, que eu acho que vai ganhar agora uma força o teletrabalho justamente por essa questão da pandemia. E no caso das empresas, vamos falar um pouquinho da economia que o Dr. Maurício citou, cada das empresas que foram pegas de fato de surpresa por conta da ocorrência do fechamento, do lockdown, e tiveram que se forçar a fazer as decisões do trabalho, as decisões trabalhistas, e estão alegando que não tem caixa para fazer efetivamente os acertos. Existe alguma previsão de algum financiamento? A senhora poderia falar sobre se existe alguma previsão do próprio governo, do Estado mesmo, propiciar aos empresários algum tipo de acesso a fundos, para que ele possa realmente cumprir com seus deveres? De início, a gente não teve, né, grandes ações nesse sentido, mas aos poucos os bancos vêm trazendo algumas linhas de crédito para os empresários, para que até reforce essa questão das rescisões ou mesmo da folha de pagamento. É importante, como eu vou ter que ser repetitiva, mas estamos todos na mesma tempestade. Então, o empregado precisa do seu salário e o empregador precisa da sua renda para pagar o seu empregado. Mas o governo está trazendo as medidas, por enquanto, que se entende necessárias, mas os bancos também estão tendo essas linhas de crédito para os empresários. E eu, assim, como jurídico, oriento que procurem, né, a associação comercial, os sites, o Instagram, todas as redes sociais, que estão sempre informando os associados e não associados sobre isso. Perfeito. E continuando com o doutor Amaury, né? Doutor Amaury, nas suas considerações, o senhor gostaria de deixar também algum apontamento assim, para que tanto o colaborador quanto o empresário, o que ele deveria estar fazendo nesse exato momento para não incorrer em erros que venham culminar com ações trabalhistas? Claro, logicamente é importante ter assistência jurídica, né? Assistência jurídica interna, o trabalhador procurar também uma assistência jurídica quando tiver dúvidas. Uma das coisas, um dos temas que eu mais tenho abordado com advogados, inclusive, é sugerir que, embora as medidas provisórias prevejam a possibilidade de acordos individuais, se houver diálogo, se houver possibilidade, faça esses acordos de forma coletiva. Eu sou o mediador do tribunal, sou responsável pela mediação do Tribunal Regional e nós temos tido bastante sucesso nessas negociações, nessas mediações,
que dão mais segurança para o empresário, né? Quando ele faz um acordo individual, ele pode estar cometendo algum tipo de erro, ele pode ser questionado futuramente, embora ele tenha a garantia da medida provisória prevista, a possibilidade do acordo individual, há um sem números de situações em que se pode alegar vício de consentimento, por exemplo. Né? Quando se faz um acordo de forma coletiva, com a mediação do juiz, com a mediação do Tribunal Regional do Trabalho, a segurança jurídica acaba sendo muito maior. Eu acabei de comentar da mediação que nós fizemos com hospitais, e acabei fazendo outras, e eu fiz negociação coletiva valendo para o Mato Grosso do Sul inteiro, das associações. Primeiro fiz com um hospital, coletivamente, o hospital e a entidade sindical. Foi tão bem sucedida que logo a seguir as associações, os sindicatos empresariais das entidades hospitalares vieram solicitar a mediação, e nós fizemos esses acordos valendo para todos os hospitais de Mato Grosso do Sul, com exceção, eu tenho que pontuar, com exceção da Santa Casa, que ela tem um acordo individual, que ela faz um acordo individual separado das demais entidades. Mas essa é uma possibilidade, e é uma possibilidade muito interessante, porque traz para o empresariado uma segurança jurídica muito grande. Eu não só tenho um acordo, como eu tenho um acordo que foi feito com a mediação de um juiz e a participação do Ministério Público, porque o Ministério Público participa também dessas audiências de mediação, e isso é muito interessante. Então a minha sugestão faça a consulta ao seu setor jurídico, verifique como caminhar nesse momento, e se você for fazer um acordo para reduzir jornada, para reduzir salário, o ideal é fazer isso de forma coletiva, ainda que o Supremo Tribunal tenha confirmado a medida provisória quanto à possibilidade de acordos individuais, né? Então, é legal, acordo individual hoje é legal. O acordo coletivo é mais garantido, ele é mais tranquilo, ele te traz mais tranquilidade sob o enfoque de ser questionado no futuro? Eu acredito que sim. Perfeito, doutor. Queria só que nas considerações finais a doutora Juliana deixasse também os canais da associação comercial que o empresário possa recorrer neste momento de pandemia, para que ele possa, inclusive, se apropriar dessas consultas, dessas informações de utilidade pública, doutora. Então, a Associação Comercial está em todas as redes sociais, Facebook, é só procurar a Associação Comercial ou a CICG, Instagram também, temos o site, a CICG .com.br, desculpa. E as clínicas, no próprio site, você pode agendar o seu horário e aí você vai ser atendido, agora que podemos presencialmente ou virtualmente, online, por WhatsApp, por telefone, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Também, diariamente, temos os informativos de agenda, quais são as lives. A grade de programação dos conteúdos. Dos conteúdos, né? Da Escola de Varejo. Enfim, é um apoio necessário e importantíssimo para o empresário nesse momento. E qualquer empresário pode procurar a Associação Comercial hoje? As clínicas estão restritas aos associados, porém todo o conteúdo, as lives, todo o conteúdo das outras situações estão disponíveis para todos. Tá certo. Muito agradecido pela presença da senhora, doutora Juliana Ferri, que representa nesse ato a Associação Comercial Industrial de Campo Grande, né, passando essas informações de utilidade pública para o setor produtivo da capital. Agradecer também a doutora Mauri, que neste ato representa o Tribunal Regional do Trabalho. Doutor, muito agradecido pelos seus esclarecimentos e pela ótica também do Judiciário Trabalhista, né, desmistificando justamente como está ocorrendo essas questões em relação aos julgamentos, às orientações, que são realmente de grande valia para quem, tanto para a parte quanto empresário, seja ele empresário ou seja ele colaborador.